Hoje eu consigo ver Murilo. Aí, Boa noite, Murilo. hoje que eu não consigo te ver, olha que coisa mais linda. Eu estou te vendo. Que bom. Agora eu já não te vejo mais, Murilo. Não suma da Agora, minha vista. Você não está consegue me me vendo? ver? Tá tranquilo? Consigo te ver. Então, pronto. É, Agora gente, boa conseguimos ver, noite. conseguimos, por aí vai. Peço desculpa aí por essa vida de quem faz faculdade, sabe? Então, nem sempre a gente consegue manter o horário assim fiel. Lucas, hoje quem não te vê sou eu. Mas, gente, alguém me fala aí, todo mundo consegue ver nós dois? Tá tranquilo? Eu acho que é como na última quinta. Eu também não consegui te ver, mas todo mundo conseguia ver os dois. É, mas tá bom. Tá dando pra ir, ó. Ah, A então, Tamara mandou assim, sim, aí, consegue pronto. nos ver. Patrícia também, sim. Gente, vamos iniciar com nossa prece? Mestre amado, Jesus amigo, nesse momento em que nos colocamos sob o seu cuidado, sob o seu amor, agradecemos por esse momento e desde já nos colocamos sobre o tratamento espiritual que seus mensageiros de luz vêm nos proporcionar. Agradecemos a Jesus as mensagens inspiradas para o nosso cotidiano. Agradecemos a espiritualidade por nos inspirar a colocá-las em prática. E hoje, de maneira especial, colocamos durante esse momento os nossos lares, nossas famílias, sob esse cuidado, para que em tudo se manifeste a bondade de Deus, para que nos coloquemos sempre a seu serviço, à medida que damos conta. Que Ele abençoe nossa noite. Que assim seja. Seja. Lucas, vamos fazer semelhante à semana passada? Vamos fazer semelhante à semana passada. Vai dar certo. Gente, a mensagem de hoje é: cresçamos para o bem. Continuamos lendo o livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel seleciona para a gente um versículo do Evangelho de João. Por aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. E aí Emmanuel vai escrever: observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção da riqueza que possas perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda
que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E aí, Lucas, Mensagem o que você linda, propõe de né? reflexão para a gente? Gente, que mensagem linda. Essa mensagem do Emmanuel é linda. E o título da mensagem é um convite. Cresçamos para o bem. Quando nós nos abrimos ao Evangelho, eu já falei isso uma vez, o Evangelho, ele quebra as cristalizações milenares do nosso espírito. É uma luz, nós nos abrimos à luz espiritual de tal maneira que o Evangelho vai nos educando a forma de falar, a forma de ver, a forma de sentir. O Evangelho tem sabor de humildade, de caridade, de generosidade, de perdão, tem sabor de amor. Cresçamos para o bem. É o convite do Evangelho na noite de hoje. Porque aquele que Deus enviou, diz o evangelista João, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, por limitação. Jesus, João 3,34. Observa a munificência das concessões divinas, das concessões divinas por toda parte, ou seja, munificência, a generosidade de Deus em toda parte, extremamente generoso. Extremamente generoso. Poderíamos falar que essas concessões divinas a mensagem central, a mensagem central do Emmanuel, essa generosidade de Deus. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, fica pensando sobre os recursos, Deus não altera suas leis de abundância. Às vezes a gente limita a auxiliar em nome do bem. A casa precisa de recursos, a casa, às vezes, o centro espírita ou o centro humanista precisa de recursos, precisa de mãos para trabalhar para o bem, e a gente fala, eu vou perder meu tempo, começar a botar limites. E o Emmanuel traz para a gente hoje que Deus não se limita a nos dar os recursos necessários para que possamos crescer para o bem. Muitas das vezes somos nós que se limitamos, limitamos as nossas possibilidades de crescimento. Literalmente, a gente vai se boicotando e vai criando barreira, obstáculo. Aí eu não posso por causa disso, eu não vou fazer por causa daquilo. E vai se limitando, vai perdendo as oportunidades. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida. Parece um poema, né, gente? A fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, sem exceção. Sem exceção. Tudo liberalmente repartido. Ele não põe exceção. Todo mundo recebe. De forma igual, de maneira igual. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material acontece no reino do Espírito. Até aqui, Emmanuel está falando dessa generosidade que Deus vai distribuindo. Agora ele entra na parte do Espírito. Vamos entrar junto com ele? As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros das ciências e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte, da luz, da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Todo mundo tem acesso a esse banquete. Todo mundo tem acesso às benesses que Deus concede. No entanto, vai dizer Emmanuel,
Do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riqueza que possa perceber e utilizar proveitosamente. Aqui, no nosso culto no lar da quinta-feira, o Murilo vai falar daqui a pouco, eu estou falando agora, mas as palavras que a gente está aqui soltando, cada um vai pegar aquilo que se sente mais tocado. A frase que vai penetrar, que vai ficar no coração, é aquela que a gente consegue absorver, que a gente, às vezes, encontra um sentido, uma sintonia. E o Emmanuel está deixando muito claro aqui que cada um vai conseguir nutrir daquilo que dá conta. E tudo observa, trabalha, renova-te para o bem. Ele está convidando, ele enfatiza a importância de aproveitar todas as possibilidades que Deus nos concede para estudar, renovar, crescer para o bem. O que a gente está fazendo das possibilidades que Deus nos concedeu? Será que eu estou aproveitando a natureza para estudar, para aprender com a natureza, para crescer? Será que eu estou aproveitando todos os recursos da melhor forma possível para renovar, fazer a reforma íntima? Eu estou deixando passar. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros ajudando a ti mesmo. Amplia a visão. É o convite dele. Amplia a visão. Cada um de nós tem uma visão diferente perante a vida. Cada um consegue observar a vida dentro da sua possibilidade. Tem pessoas que têm uma facilidade para analisar a vida, uma sabedoria como ninguém, outras têm muita dificuldade. Mas ele está deixando muito claro aqui a questão do respeito. Ele faz um convite, amplia a sua visão com a sua possibilidade de auxiliar, dentro do que você conseguir. Mas se esforça. Se esforça. Dá o seu melhor. Tenta, vai, se esforça um pouco. É o convite dele. Permita-se iluminar do conhecimento espiritual. Quando a gente fala iluminar do conhecimento espiritual, o que é iluminar? É vir uma luz? É uma forma simbólica. Significa você estudar, ter conhecimento, absorver o conhecimento e modificar a sua forma de ver, a sua forma de falar, a sua forma de agir. Isso é se iluminar do conhecimento. Você se renova. Melhorando, então, a sua forma de ver, a partir dessa iluminação espiritual, você consegue auxiliar de maneira mais precisa, de maneira mais exata, mais eficaz. Você consegue se entregar melhor à obra do bem, crescendo para a obra do bem. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Deus não põe restrições para ofertar, para dar. Ele não põe restrições. Dá cada um a sua medida. Mas cada um vai conseguir absorver o que dá conta. O que dá conta. Tem pessoas como vamos citar aqui, nosso querido Chico Xavier, né, um médium paranormal fora do comum. Ele deu conta de fazer uma obra assim como ninguém até hoje fez, de auxiliar, de ter uma multidão em volta. Quem aqui daria conta de ter uma multidão em volta o tempo todo? Quase 24 horas por dia, o pessoal falando do Evangelho. Então, cada um, gente, a gente está dando um exemplo, claro, cada alma traz consigo a medida que instalou no seu próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Cada um consegue receber os dons da maneira que dá conta e consegue transmitir da maneira que dá conta. Vamos entender.
seu melhor é auxiliar o seu vizinho do lado, é o máximo que você consegue, Deus respeita. É o que você dá conta. O seu melhor é conseguir ajudar mais gente, mais de 5, 10, 20, uma comunidade? Ótimo. É o que você dá conta? Deus respeita. Então Deus respeita o que você dá conta. Mas o Emmanuel deixa muito claro, para que possamos crescer para o bem, precisamos parar um tempo, estudar, analisar, fazer o esforço de melhorar, fazer o esforço de crescer, porque trabalhar para crescer cansa. Não é fácil. Ter que engolir sapo não é fácil. Ter que trabalhar com gente complicada não é fácil. A gente gostaria, eu tenho certeza que a maioria que está me ouvindo, gostaria de estar cercado só por pessoas boas, sabe? Aquelas pessoas doces, com a voz meiga, oh, meu querido, sabe? Todo mundo gostaria de ter gente boa em volta, mas não tem como. A gente vai ter pessoas que vai gostar da gente, que não vai gostar, pessoas bacaninhas e outros não. Mas é nessa relação que a gente começa a crescer para o bem. A gente consegue colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Sim. É dessa forma. Ficar isolado sozinho em casa, se prender em um local, afastar de todo mundo para servir a Deus é muito fácil. Ter paciência e ficar ficando isolado. Mas e aí, na hora que está no meio do bolo, da comunidade, da farofada lá, como é que a gente vai se destacar? Como é que a gente vai se relacionar? Como é conhecido o verdadeiro cristão? O verdadeiro discípulo do Cristo? Como é que ele é conhecido? É aquele que fica com a Bíblia debaixo do braço? É aquele que veste o branco? É aquele que está no destaque da... Como é que o cristão é conhecido? Como é que ele pelas suas ações e atitudes. A palavra convence, testemunha arrebata. Ele não precisa nem falar que ele segue o Cristo. Ele transmite, o Chico ele conseguia isso fazer com muita naturalidade, transmitir o Cristo de uma forma assim, sutil. De conseguir ver o Cristo, de sentir o Evangelho, de transmitir o Evangelho. Ao ponto da pessoa falar assim, oh, como é bom ficar perto de você, você me faz tão bem. Sua palavra me modifica a crescer para o bem. Mas como é que a gente está crescendo para esse bem? O que é o bem? Chico falava que o bem é o bem que eu faço ao meu próximo. Mas a gente está conseguindo fazer esse bem para o próximo? A gente está conseguindo melhorar? A gente está conseguindo mudar? Como é que a gente está? A gente precisa parar e analisar isso. Analisar. Então, o Evangelho é maravilhoso. Esse momento aqui é maravilhoso. Porque a gente vai crescendo aos poucos. Quinta-feira passada, a gente falou sobre recomecemos. Convite, vamos recomeçar. Ó, beleza, vamos iniciar recomeçando. Agora cresçamos para o bem. E aí vai. Uma mensagem cada quinta, a gente vai aprimorando. Quando completarmos as 180 mensagens, como é que a gente vai estar? Será que a gente já vai ter crescido para o bem? Será que a gente já vai estar conseguindo transmitir o bem? Faz bem pensar no bem. Se faz bem pensar no bem, imagina trabalhar fazendo o bem. É a oportunidade que temos para crescer para o bem. É maravilhoso, é maravilhoso. Dentro da nossa possibilidade, dando o nosso melhor dentro da possibilidade que a gente tem. Não está pedindo para ninguém ser santo, não está pedindo para ninguém aqui ser um Chico Xavier da vida. Não. O plano espiritual está nos convidando para dar o nosso melhor dentro da condição que a gente tem, dentro do meio que a gente está. Se o nosso melhor é limpar a casa, vamos limpar a casa bem feito, de forma eficaz. Não jogando a poeirinha para debaixo do móvel lá, para debaixo do tapete. Mas limpar.
dar o nosso melhor dentro da condição que a gente está. Assim a gente cresce para o bem. Dando o nosso melhor. É simples. É simples. Então, nessa mundo de prova e expiação em que a vibração nossa oscila, olha, a gente está iluminado, a gente às vezes fica igual um vagalume, né? Olha, a gente está tão iluminado, amando todo mundo, abraçando todo mundo, cantando tudo que tipo de música. Nossa, faltando flutuar no ponto de ônibus. E agora a gente está com a vibração. Como é que você está falando? Ah, não estou muito bem, não. Estou triste, estou desanimado. Mas o que aconteceu? Ah, não sei o que aconteceu, não. Estou com um pensamento tão negativo. A gente fica oscilando. Mas se a gente começar a pensar no bem e buscar ver sempre o melhor, a gente se ilumina. Lembra do Evangelho falando? Se os seus olhos tiver luz, se essa luz iluminar o seu olhar, todo o teu corpo se ilumina. Você se ilumina. Porque quem iluminar se preencher do conhecimento. Clareia a nossa razão, modifica o pensamento, transforma o sentimento e melhora a nossa ação perante o outro e perante a Deus e a nós mesmos. Bom, falei demais. Vamos ouvir a outra voz. Fala, Murilo. O problema de fazer o evangelho no lar com você é porque não fica mais nada para a gente falar, porque primeiro agora é tempo de digerir aquilo que você traz de possibilidade de reflexão. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o título, é Cresçamos para o Bem. Para a gente crescer dentro daquilo que Emmanuel traz, a gente já tem todos os recursos necessários, porque Deus, em sua bondade, nos concede os recursos. E aí ele compara esses recursos aos recursos naturais, onde tudo manifesta a graça de Deus. E como tudo na natureza está em equilíbrio e se doa para que a vida se mantenha em harmonia, da mesma forma, Deus se doa a nós o tempo todo para que a harmonia em nós aconteça. Porque não é o objetivo do Criador que, tendo nós encarnado na Terra, vivamos fora da harmonia, fora da unidade com Ele. E o grande objetivo nosso enquanto espírito é sermos felizes a tal ponto de chegarmos um dia e dizermos que um somos com o Pai. E aí essas mensagens do Cristo nos convocam, nos convidam a sempre estar em sintonia com Deus. E as palavras do Cristo nos tornam ali um caminho, nos torna um convite, como você disse, que nos é transmitido. E aí a gente lembra de Kardec dizendo no livro A Gênese que Jesus é o médium de Deus. As palavras que a gente escuta de Jesus pelos evangelistas são as palavras do próprio Deus que, inspirando a Jesus, transmite sua boa nova para cada um de nós. E sendo essa verdade, essa boa nova imorredora, ela se torna uma lei de amor, uma lei de progresso, uma lei que nos direciona para chegarmos um dia a sermos espíritos felizes. E aí, a palavra não é nascermos para o bem, é crescermos, porque nós, em essência, já fomos criados para sermos bons. E todas as vezes que desviamos desta bondade para a qual fomos criados, é a rebeldia do espírito ainda que quer tomar para si a postura do Criador e não da criatura. E toda vez que a gente tenta ser Deus de nós mesmos ou Deus na vida do outro, o fracasso, porque a gente, nos acomete, porque nós não temos envergadura espiritual para isso. E aí remonta o que você disse, né, Lucas, que não queiramos ser quem não somos. Nós não somos Chico Xavier. Chegaríamos a ser um dia. Para isso, as encarnações sucessivas nos levam a refletir. Hoje nós nos preparamos também para as próximas vidas. Em alguma delas poderemos até ter o grau evolutivo e teremos de um Chico. Hoje não temos. Sejamos a nossa melhor versão com aquilo que damos conta. E aí, na
semana passada, uma frase me ficou de reflexão, que foi: não conserves lembranças amargas. E aí essa foi a minha frase de meditação durante a semana. E aí eu fiquei pensando, fazendo um link entre os dois textos, quantas vezes deixamos de crescer para o bem porque conservamos as lembranças amargas que envenenam o nosso caminho e não nos nutrem para o novo, para a possibilidade do progresso. E desde quando eu preparei para esse momento, outra frase agora nesse texto de hoje me chama a atenção, que é essa: no entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Porque o dom de Deus, ou seja, a bênção dele, a graça dele, está disponível para qualquer um, na mesma proporção. Ah, mas tem espíritos felizes e infelizes? Tem sim. Mas a gente remonta que nas encarnações estão ali alocadas a lei da justiça que compete a cada um estarmos onde estamos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente só retira desse manancial de bênçãos, segundo Emmanuel, a porção de riqueza que a gente possa perceber, porque às vezes nos passa despercebido a ação de Deus, e utilizar proveitosamente. Ou seja, não é para ficarmos guardando essa graça sem proveito, sem alimentar o outro, porque senão de nada serve. Qual é a serventia daquilo que a gente recebe de Deus? Eu acho que essa é uma pergunta que pode ficar para a gente aí hoje. O que a gente faz daquilo que Deus faz de nossa vida? O que a gente faz da nossa própria vida que pode ser reflexo de Deus na vida daqueles que nos cercam? O que eu tenho feito daquilo que Deus me dá como bênção para que possa ser utilizado de forma proveitosa, e quando os meus olhos se tornam turvos para a ação de Deus, o que me impede de chegarmos à sua verdade? Então, essas foram algumas das reflexões aí que eu queria trazer. Falou muito bem, Murilo. E essa pergunta é uma pergunta que ela incomoda, e ela tem que incomodar, porque o que me impede de crescer para o bem? O que me impede de mudar, de me entregar por completo? É uma pergunta assim que eu às vezes me pego, às vezes, sabe, nessa análise também. Quando eu me vejo, às vezes, um pouco no muro, refletindo, pensando. Então, assim, se entregar completo ao ponto de modificar a vida, de transformar a vida. E aí um spoiler, né, Lucas? Que a gente dá dessa pergunta é: não caia na ilusão de achar que o outro te impede de manifestar sua fé, sua verdade e sua sintonia com o Pai. A resposta dessa pergunta sempre vai estar no indivíduo, em cada um de nós. Nunca vai Exatamente. ser. Cada um sua obra, né, Murilo? Cada um. Não tem jeito, gente. A gente precisa entender muito bem isso, porque culpar o outro, falar eu não cresço porque o outro não deixa, eu não faço isso porque o outro não deixa. Aí vem o Evangelho e fala pra gente: olha, amado, amada da minha alma, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem quer faz. Praticamente é isso que o Evangelho fala. Olha, quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa. Aí vai ficar dando desculpa, vai ficar dando desculpa, vai ficar dando desculpa. Teve alguém que mandou uma mensagem aí. A Kênia disse assim: para mim foi o medo interior e a imensa responsabilidade. E aí volta. Ela já deixou claro, foi para ela. Foi algo Sim, que ela precisou superar, algo que ela precisou aprender a se dar bem com ela mesma. Então, às vezes a gente acha, olha,
Eu não vou me colocar a serviço porque é uma responsabilidade grande demais. É uma responsabilidade que quem coloca como peso, a gente mesmo ou a espiritualidade ou o evangelho? Porque Jesus fala que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Às vezes quem faz ficar pesado é a gente. Porque a gente aprendeu assim. Mas pode ser leve. E tem que ser. Porque se toda vez que a gente falar de Jesus for com peso, a gente não suporta a permanência. A gente não suporta a continuidade. Porque E para a gente, eu falo muito isso, quando as pessoas precisavam de no martírio doar sua vida pelo Cristo, é porque aquilo fazia tal parte da vida deles que eles não viviam sem. Aquilo era intrínseco. Se para mim é peso, eu consigo jogar ele fora, porque ele me incomoda. Mas se ele para mim é responsabilidade, uma forma a me convocar para dentro de mim, para as minhas verdades interiores, para a minha reforma íntima, então isso passa a ser parte de mim. E aí ele não é peso, ele é uma responsabilidade sadia. Ela é uma forma de tomar coerência do evangelho na minha própria vida. E isso sim dá medo, porque a gente tem que ter coragem de reedificar sobre as verdades antigas uma verdade nova, construída por nós, guiadas por Deus. E isso é ato de coragem. verdade. O apóstolo Paulo, certa feita, falou: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. E se a nossa vida se pauta no que Jesus faria no meu lugar, o que eu vou fazer a partir de agora, me aproximo, me afasta de Deus, a gente começa a refletir, a pensar. Porque o que o Murilo está falando, gente, é uma coisa séria. Eu conheço muitas casas espíritas, muitos terreiros de Umbanda, conheço muitos tarefeiros, e às vezes eu converso com uma aqui, com uma colar, e a pessoa fala assim: não, Lucas, eu tô muito cansado, cara. Tá cansativo para mim fazer tal tarefa. Tá cansativo para mim ficar. Eu falo: mas por que tá cansativo? Ah, tô tendo um problema disso, tô tendo um problema com aquilo. Aí eu paro e penso: mas o que que te faz estar lá? O que te motiva? Porque, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Para aí onde você está. Pensa um pouco. Se você está fazendo uma tarefa, seja ela qual for, se você começa a participar de um grupo ou de uma comunidade, começa a auxiliar, e o que você faz começa a ficar cansativo, pesado, você não consegue nem respirar, reflete um pouco. Para, dá uma pausa. Porque trabalhar para o Cristo é uma satisfação tão grande. A gente respira melhor, a gente vive melhor. O Evangelho, como eu disse no início, tem sabor de humildade, de caridade, de confraternização, sabor de perdão, sabor de amor. Como nós estamos saboreando o Evangelho? Como que a gente está sentindo o Evangelho? Como a gente está aproveitando o Evangelho para crescer para o bem? Acho que já deu o nosso tempo. Está no momento da prece em radiação, o Murilo. A gente faz uma prece, Não não faz? preocupa, não. Eu estou aqui pensando, é porque você tem uma forma assim, tão delicada de provocar a gente, e aí vai passando aquela novela na vida, e você vai pensando, meu Deus, o evangelho de novo serve para uma semana. Olha, as quintas-feiras vão ser intensas na sua companhia. Vamos aproveitar as quintas. E suas reflexões, Murilo. Nossa, é assim, impressionante. Impressionante. Eu amo. Tem que fazer um podcast qualquer dia, viu? Quem sabe? Bora? Pois é. Bora. Vamos preparar nossas águas para frutificar. Mestre amado, Jesus amigo, mentor primeiro de nossas vidas e de nossa casa. Agradecemos pelas suas palavras que nos iluminam e encorajam para o bem seguir, para que recomeçando todos os dias para a nossa melhor versão, caminhemos sempre para o bem que nos anima, que nos encoraja e que nos mostra
mostra a possibilidade do porvir, nutrindo-nos de esperança e nos fomentando a coragem de sermos melhores do que nós mesmos. Mestre, nesse momento pedimos a intervenção de seus mensageiros de luz, para que fluidifique a água que colocamos em nossos lares, que visite nossas casas, aquelas pessoas que amamos, os nomes que trazemos no coração, para que, recebendo o lenitivo de suas necessidades, possam se sentir amparados, acolhidos e amados. Senhor, pedimos pelos agonizantes, por aqueles que não são lembrados em suas orações. Rogamos pelo nosso planeta, para que a paz se instale e para que a fraternidade se faça lei e imperativa em nossos corações. Agradecemos a oportunidade de te servir e, principalmente, de receber os emissários que o Senhor nos envia, fazendo de nossas casas, no dia de hoje, o berço de seu amor, que nos renova, nos sustenta e nos permite dizer que amamos seguir sua mensagem e a ela nos dedicamos com afinco, porque fomos convencidos pelo seu testemunho de que viver pelo Pai em tudo vale a pena. Pedimos que nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Lucas, mais uma vez, gratidão, meu irmão. Eu que agradeço, gente. Que momento gostoso, né? É uma paz. A gente participar desse momento é receber um passe, literalmente espiritual. A gente sai renovado. Eu, na hora que o Murilo terminava a prece, inspirado como sempre, me veio aquela música: Renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim, tudo que há dentro de mim, precisa de Ti. Renova-me, Senhor, renova-me de novo. Que a gente possa se renovar na noite de hoje para crescer. Cresçamos para o bem. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez quero agradecer à fraternidade pelo convite de estar aqui com vocês no Evangelho. Para mim, cada quinta-feira é um presente. Vocês não têm ideia como o meu coração fica rico com a mensagem, como a gratidão não tem preço. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Agradece. E lembrando que domingo nós temos festa de herê no terreiro, viu, gente? Domingo, 9 horas, festa de herê, Cosme e Damião, lá no terreiro. Estão todos convidados. Até mais. Fica com Deus. Até mais. Dos Bahia, São Cosme e São Damião. Bora cantar ponto, comer doce e brincar. Rezar de forma leve. Qualquer dia eu quero ir para cantar. Cantar ponto, cantar bastante. Abração, gente. Tchau, tchau.